Boa tarde, chegando, o programa Gente que Fala está no ar, meio-dia em ponto. Eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Universal AM 810 de Santos. Estamos transmitindo simultaneamente pelas redes sociais, Instagram, Facebook e também no nosso canal no YouTube. Vai o convite para você curtir, compartilhar, seguir a gente, interagir com o nosso WhatsApp a partir de agora, 973350038, mais uma vez, 973350038, e não se esqueça de marcar a hashtag Programa Gente que Fala durante as suas interações nas redes sociais. E hoje é quinta-feira, edição do Gente do MPD que Fala, é uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Vamos analisar os temas de hoje. Para isso, vamos colocar o nosso time em campo a partir de agora. Primeiramente com a gente, doutor Mário Sérgio Sobrinho, procurador de Justiça, associado ao movimento do Ministério Público Democrático. Procurador Mário Sérgio, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez. Mauro, boa tarde. É uma alegria estar com vocês, com toda essa bancada do Gente que Fala, com as colegas advogadas, com a colega médica que vai junto conosco aqui, e você, sob o seu comando, seguirmos adiante. Obrigado, viu? Obrigado pela presença, procurador. Seguindo aqui com a nossa apresentação, formando também o nosso time, nossa bancada, a doutora Gabriela Guimarães, advogada, sócia da Foretix Consultoria e diretora do Instituto Não Aceito Corrupção. Doutora Gabriela, seja bem-vinda mais uma vez ao Gente que Fala, tudo bem? Obrigada, agradeço pelo convite. É uma honra participar do programa mais uma vez, principalmente de uma mesa composta por profissionais tão qualificados. Muito obrigado pela presença. Seguindo por aqui, doutora Juliana Nascimento, advogada, palestrante. Doutora Juliana é gerente executiva e docente especialista em compliance, governança corporativa, riscos, gestão de crises e proteção de dados. Doutora Juliana, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde a todos. É uma grande satisfação estar aqui. Agradeço imensamente o convite, Mauro, e por estar aí com grandes nomes aí discutindo assuntos tão importantes no dia de hoje. Muito obrigado. E fechando o nosso time, a doutora Paula Távora, médica, sócia fundadora do laboratório I9Med e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Doutora Paula, seja bem-vinda, tudo bem? Como estão as coisas? Boa tarde a todos, as coisas vão muito bem, muito animadas, né, para o tema, o tema tão relevante que é a vacinação, que é parte do que nós vamos discutir aqui hoje. Eu queria agradecer o convite, a indicação do meu nome pela CBDL, e vamos juntos aí na discussão positiva. Vamos juntos. 12:03, o nosso primeiro assunto é o seguinte: o aumento da desigualdade provocado pela pandemia da Covid-19 comprometerá o crescimento global nos próximos anos e pode desencadear uma nova onda populista e anti-reformas em países que precisam modernizar suas economias e, é claro, é o caso do Brasil. Segundo analistas, segundo especialistas, a combinação de menos crescimento e reformas econômicas em cheque trará consequências políticas imprevisíveis, do mesmo modo que o aumento da desigualdade nos últimos anos teria alimentado líderes e partidos populistas ou extremistas. Procurador Mário Sérgio, eu começo com você. Vamos aqui no cerne dessa questão. Quais os riscos das desigualdades, desse empobrecimento, tudo isso imposto, né, pela pandemia de Covid-19? Qual o risco disso tudo favorecer os discursos extremistas, aqueles que prometem coisas difíceis de serem cumpridas? Mauro, essa notícia ela é muito ampla, ela faz uma retrospectiva de situações de um passado recente e projeta para um futuro também próximo, mas ela tem uma constatação que eu penso que é praticamente indiscutível, né? Ela fala que a pandemia é genuinamente um fenômeno global e afeta diretamente os mais pobres. Eu penso que nós que hoje temos uma informação globalizada, a gente nota que em todos os rincões do mundo a pandemia é séria, é grave e atinge com maior ou menor intensidade a população. E estamos aqui num país com extrema carga de desigualdade, no qual nós estamos sentindo
quanto as pessoas mais humildes estão sendo severamente atingidas pela doença, né? Seja pela falta de acesso amplo e restrito à saúde, seja pela restrição que a pandemia exige de alguns, em algum momento, de locomoção, de relacionamentos e de trabalho, especialmente, né? E eu falava que essa reportagem, essa matéria tem um tema interessante, tem um ponto interessante, porque ela mostra, inclusive, aqui a questão de quanto diversamente a pandemia atinge as pessoas, e faz um contraponto falando sobre as mulheres, né? Quanto as mulheres são atingidas pela pandemia, né? Especialmente as mulheres que têm uma atividade, isso aumenta a disparidade de renda em relação às mulheres, e leva, quando comparado em relação aos homens, logicamente, né? E leva um ponto aí de dificuldade com o fechamento das escolas para as mulheres que são mães e tem que, mais ainda, né, gerenciar a família, as crianças, num momento que essas crianças poderiam estar na escola. Então, quantas coisas decorrem aí da pandemia? Abertura de escolas, a necessidade disso acontecer com muita tranquilidade, com muita segurança, para que possa desentravar-se até pontos aí da economia em relação a essa fatia importante da nossa sociedade, que são as mulheres, não é? Doutora Gabriela, e o risco do fosso ficar maior entre os mais ricos e os mais pobres? Os ricos podem ficar mais ricos, podem ser mais favorecidos e os pobres ainda mais desfavorecidos? Segundo apontam os estudos, sim, né? A gente está vendo um crescimento da economia em K, onde alguns nichos eles estão sendo favorecidos com essa situação, dentre eles até os veículos de comunicação online, e outros nichos estão sendo prejudicados. Então, as atividades laborais, né, que exigem, por exemplo, serviços de restaurante, tantos outros que a gente viu que eles sofreram uma mudança na rotina, esses profissionais tiveram um impacto direto na remuneração deles, né? O grande problema que a gente vê aí, em função desse abismo que se cria, e agora acho que talvez esse problema tende a aumentar, né, com o fim do apoio do governo, é que a gente cria, do ponto de vista de compliance, o triângulo da fraude, né? É o motivador, é o desespero, é a circunstância, é a justificativa para se atuar de forma indevida, né? E principalmente quando a gente vê essa disparidade, né, entre as classes, isso gera um sentimento de insatisfação e de revolta, que, consequentemente, vai contribuir para a polaridade que a gente vê, muitas vezes, inflamada pela mídia ou mesmo pelas matérias que a gente vê independentes nas redes sociais. Então, há um olhar nesse momento em relação ao risco de um aumento da corrupção como justificativa para tudo isso que está acontecendo? Sem sombra de dúvidas, né? A gente, acho que já foi tema aí de diversos debates, as consequências do afrouxamento que a gente tem no processo de contratação pela administração pública, né? Esse afrouxamento, em que pese ele tem aí menor rigor, ele tem critérios que devem ser seguidos, mas as denúncias e tantos fatos já noticiados pela mídia, eles vêm demonstrando que existe aí uma atuação mais do que indevida, né, imoral, num momento tão delicado, onde a gente tem uma questão de saúde pública e muitas vidas colocadas em jogo, né, uma grande perda. Então, sim, a corrupção ela tem mostrado que ela tem aproveitado esse momento para tirar mais proveito do que a gente já via em outras circunstâncias. Doutora Juliana, aproveitando essa esteira da corrupção, não só no poder público, mas na sociedade de uma maneira geral, um olhar especial, uma vez que a corrupção ela pode escapar do controle pelas pessoas que menos favorecidas ou justificando aí um menor favorecimento. Eu tive que optar pela corrupção. Tem gente que pensa dessa maneira, ou eu faço isso ou eu não vou adiante.
Não, perfeito. Na verdade, não se opta pela corrupção, né, independente da circunstância. O que é certo, né, é certo. Mas também tem um aspecto importante aí relacionado, voltado a isso, né, a escolha da corrupção, a uma questão de mudança de cultura no nosso país e todo o contexto. Mas muito mais do que isso, né, eu acho que atrelada a essa notícia, Mauro, nós tivemos aí agora uma recente publicação, inclusive, do Law Institute, um centro de estudos baseado em Sydney, na Austrália, que colocou o Brasil aí na pior colocação da gestão pública durante a pandemia. Então, isso extremamente, acaba impactando muito nessa questão relacionada a essa desigualdade, o contexto aí de corrupção, ou seja, a parte da gestão, a má gestão, porque a pesquisa foi realizada aí entre 98 países, e o nosso país ficou ali abaixo, né, eu falo assim de diversos outros, né, que tiveram impacto na pandemia também, de uma forma muito pontual. Então, essa pesquisa evidencia que, muito além, né, do contexto que nós temos aí de combate à corrupção e todo o contexto, nós também temos aí uma preocupação com uma gestão que deveria ter sido mais eficiente e não foi. A escolha do que é certo tem que ser certo, independentemente da circunstância, mas nós tivemos também aí um impacto extremamente relevante no que diz respeito à má gestão do contexto da pandemia no país, que acabou acarretando especificamente todas as ações que nós estamos vivendo, inclusive essa desigualdade pontualmente. Então, eu acho que as mudanças necessitam, dentro do contexto de gestão, inclusive, serem muito mais trabalhados, mas sempre pontuando aqui, né, a questão do combate à corrupção é contínuo, mas nós precisamos também de mudanças organizacionais que estejam, né, contribuindo para isso dentro do nosso país. E aqui, até para eu não cometer nenhum tipo de impropriedade, eu falei corrupção cometida pelos menos favorecidos. A corrupção, infelizmente, é uma chaga que acomete toda a sociedade, isso não tem camada social, do mais rico ao mais pobre, enfim. Muita gente se aproveitando das situações, de formas de partir para a corrupção para tentar levar vantagem. E muitas vezes isso acaba surgindo nos momentos de maior dificuldade como forma, olha, eu tive que partir, por isso que eu falei em opção, falei em escolha, né? Mas é isso. Doutora Paula, seu olhar como cidadã, não é exatamente a sua área, você é médica, né? Mas seu olhar como cidadã para essa questão. Na verdade, pegando um gancho aí com o que a Juliana falou, e você também reforçou essa chaga, né, da corrupção, no setor de saúde, é lamentável que nós tenhamos como um modelo de saúde pública, né, que é o nosso SUS, como um modelo excelente. Ele é muito bem proposto, mas ele sofre de uma má gestão pública e uma gestão do sistema em que ele acaba se tornando muito ineficiente. Mas o setor de saúde foi protagonista agora na pandemia, né? Ele foi o setor de maior evidência e de grande participação aí na surpreendente chegada, né, desse vírus pouco conhecido, e essa avalanche de movimentos que a gente teve, tanto na área de prevenção, de assistência e de tratamentos intensivos, em que infelizmente, essa chaga foi muito... maculou bastante, e um tanto mais, né, o nosso sistema único de saúde. E essa origem nossa separatista do setor público-privado, que também dificultou ainda mais as coisas, porque momentos de pandemia, de alto desconhecimento para todos nós, né, de como reagir, nenhum de nós aqui vivenciou outra pandemia, e a gente teria que ter um mundo globalizado mais unido. Ele já é uma torre de Babel. Então, nós temos que ter pelo menos no nosso país, nós deveríamos ter, né, uma harmonização de condutas, de projetos e de soluções. E, infelizmente, não foi o que aconteceu, né? Tivemos aí sistemas que o Ministério da Saúde desenvolveu, que são programas e projetos que são referências mundiais, sendo maculados pela corrupção. A gente lamenta profundamente. 12h15, você nos acompanha pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Universal AM 810 de Santos, também nas redes sociais, Instagram, Facebook
e no nosso canal no YouTube. Gente do MPD que Fala, edição de quinta-feira, sempre em parceria com o movimento do Ministério Público Democrático, uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Nós vamos agora para o nosso segundo tema. O início da vacinação contra a Covid no Brasil não pôs fim às discussões no país. Com poucas doses disponíveis, empresas e clínicas privadas começaram a se mexer para tentar vacinar seus funcionários e aqueles que puderem pagar. O debate é complexo não só do ponto de vista moral, mas também do ponto de vista jurídico. Apesar disso, o presidente Jair Bolsonaro declarou ser favorável à compra de imunizantes pela iniciativa privada. Mas, mesmo com o aval do presidente, as empresas que estariam na negociação negam participação no processo e a AstraZeneca, o laboratório, rechaçou a possibilidade de negociação com os empresários. Doutora Paula, aqui é o seguinte, esse tema, o presidente Bolsonaro se refere àquela negociação de 33 milhões de doses da vacina de Oxford pelos empresários, e desse total, 16 milhões e meio de doses seriam repassadas ao SUS a custo zero. De qualquer maneira, essa vacina está aprovada pela Anvisa para uso emergencial, e vacinas aprovadas apenas para uso emergencial não podem ser aplicadas pela iniciativa privada, correto ou não? Correto. É uma lástima que o nosso governo esteja tão distante da comunicação com o Ministério da Saúde, que tem aí um Programa Nacional de Imunizações desde 1973, dando bons exemplos aí de grandes eventos de controle de surtos epidêmicos, e existe uma regra clara no Ministério e nos órgãos regulatórios, que seria a nossa Anvisa, né? Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Vacinas que foram destinadas ao uso, seja ele emergencial ou definitivo, com parceria de transferência tecnológica, essas vacinas não estarão disponibilizadas para o setor privado. E, então, não há que se ter uma fala, seja ela presidencial ou de representantes dos ministérios envolvidos, né, economia, saúde, o que for, de permitir que essa fake news ou não, mas que esse movimento das empresas privadas evoluísse. Porque a vacina da AstraZeneca, ela tem um acordo de transferência tecnológica e parceria com a Fiocruz e o Instituto Butantan, assim como a vacina Coronavac. Então, as duas vacinas, Covishield e Coronavac, a rigor, elas estarão destinadas aos órgãos públicos. E não há que se sinalizar nenhuma esperança para o setor privado, porque existem acordos de número de doses e existem envolvimentos financeiros, né, de recursos que o país tem que ter, porque as vacinas não são gratuitas, elas são adquiridas. E depois que passa a ser produzida por nós também tem um custo, mas nós temos 173 vacinas em estudos aprovadas pela Organização Mundial da Saúde. E já temos 24 em fase 3 ou já disponibilizadas para uso. Então, essas vacinas, além das duas, as outras 22 vacinas disponíveis, se elas não tiverem acordo de transferência tecnológica ou não estiverem aprovadas para uso no nosso país, elas são meramente negociações comerciais que podem ocorrer tanto no setor público quanto privado, porém de forma transparente e não violando as regras que já são claras, porque o tumulto que o brasileiro gera é de violar regras que já estão postas. Para quê? Né? Que é aí onde a gente começou o programa. Então, existem outras vacinas que estão negociadas agora, porque está faltando vacina no mundo, nós não conseguiremos prosseguir com a vacinação se nós não tivermos pelo menos 5 tipos de vacinas no país. Então, haverá que ter negociações futuras, e se elas forem no órgão público, separar os dois mundos, mas o setor privado deve e pode participar da vacinação em tempos de pandemia. É um setor regulado, é um setor licenciado para isso, e o que a gente tem que fazer é ficar à prova dos aventureiros. Nós não podemos ter aventureiros num setor tão nobre que é a prevenção através da vacina. Agora, estamos falando em vacinação privada, doutora Paula Távora, especialmente porque o governo federal não fez o que deveria ser feito no momento correto,
não entrou na fila da compra de imunizantes no momento certo e está faltando imunizante. Então, um lote desses de vacina adquirida por empresários, evidentemente que seria muito bem-vindo. Agora, o que o governo deveria fazer? Deveria comprar desses empresários todas essas vacinas e colocar no Plano Nacional de Imunização para que essa vacinação não ocorresse de forma paralela, pagando, para quem tem possibilidade, pagando ou furando fila, uma vez que qualquer um poderia se imunizar sem ser parte de grupo prioritário? Bom, primeira coisa, o nosso planejamento. O nosso planejamento ele não foi muito bem feito, ele foi atrasado. Nossa compra de imunizantes também foi bastante turbulenta. E quando a gente sinaliza que o setor privado pode participar, eu gostaria até de colocar esse assunto em discussão, com a ajuda dos advogados e do Mário, das advogadas e do Mário. O setor privado, a obrigação dele, no exercício da sua atividade, a nossa primeira obrigação é pagar nossos impostos. E isso é a nossa obrigação. Então, se tributariamente nós estamos adequados e adimplentes, eu não vejo muito sentido no governo, na iniciativa privada, fornecer nem gratuitamente, nem comercializar para o governo brasileiro. Eu acho esse caminho me soa um pouco inverso. Eu acho que a gente teria que ter o governo brasileiro se organizando para exercer a imunização coletiva em larga escala, com o melhor programa nacional de imunizações do mundo, que é o nosso, né? E seguir, como sempre houve, a condição de trabalhar parcerias público-privadas. Mas essa relação comercial público-privada, eu acho uma transgressão. De toda forma, a gente tem que ter o exemplo da H1N1. Em 2009, nós tivemos um surto em que a iniciativa privada participou em complementação do setor público, né? E ruídos como esse não aconteceram. Não vou questionar o tamanho do problema atual, né? Surto epidêmico, epidemias em alguns países, não é a pandemia que nós estamos vivendo agora. Então, há que se colocar essa discussão. Mas a minha opinião é que o planejamento é muito ruim e está atrasado. Talvez então, naquele momento injustiça, essa furada de fila, tudo isso aí são deliberações do nosso povo brasileiro, que é muito esperto, é muito oportunista, né? Não vou generalizar, mas nós temos essas anomalias na nossa população. Então, é uma dificuldade de contenção, porque o sistema não está bem planejado. Porque quando ele está bem planejado, o PNI tem dado lições muito importantes de controle e coerência no planejamento, mas não foi possível dessa vez. Procurador Mário Sérgio, bem brevemente, a doutora Paula lembrou da ocasião lá em 2009, da participação da iniciativa privada, quando da H1N1, claro, guardadas as devidas proporções, mas o fato é que naquele momento não houve a ideologização que está havendo agora. Certamente é isso, né? Qual a sua avaliação? Mauro, é um tema bastante amplo e complexo, mas eu penso que no Brasil convivem saúde pública e saúde suplementar, saúde privada, né? E é um tema que era muito importante que as autoridades de saúde pública chamassem a iniciativa privada nessa área específica aí de imunizantes e vacinação e tivessem com eles uma conversa muito clara e transparente, priorizando as pessoas mais carentes, porque eu penso que a questão da prioridade dos idosos, pessoas com doenças e trabalhadores em certas áreas, ela não pode deixar de existir. Mas nós temos que harmonizar isso aí dentro de uma ação que tenha um espírito público por trás dela, uma ação que vise prioridades e que não haja essa disputa entre vacinas por parte da compra pública e da compra privada. A doutora está colocando aí um dado, né, da disponibilidade de uma faixa no mercado, que é algo diferente. Mas eu volto a falar, a transparência disso, né? E mais um pouquinho também a respeito ao Programa Nacional de Imunização. Acho que dentro do Programa Nacional de Imunização deve existir, na minha visão,
essa alternativa, salvo engano meu. 12h25, hoje com a gente pilotando a mesa de som do programa Gente que Fala, o Fabiano Souza. Essa é a edição do programa Gente que Fala em parceria com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial pela Trianon AM São Paulo, Universal AM Santos e ainda nas redes sociais. E o Fabiano vai rodar agora um intervalo para a gente. Na volta, o seguinte tema, aquele mega vazamento de CPFs, 223 milhões de CPFs que estão aí na internet, CPFs de todos os brasileiros, né? Já já a gente volta para falar desse tema. Até já. Está precisando de certificado digital? A SP Certificados é especializada para atender micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149. Localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco, telefone 11 3854 1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br. 12h26, de volta com o programa Gente que Fala, gente do MPD que Fala, é uma parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Essa parceria acontece todas as quintas-feiras por aqui. Agora a gente vai falar sobre um outro assunto. 8 dias após a divulgação do vazamento de dados de 223 milhões de CPFs, que tem sido apontado por especialistas como o mais lesivo incidente de segurança digital do Brasil, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados se pronunciou sobre esse mega vazamento. E em nota, a ANPD disse que está apurando tecnicamente informações sobre o caso e que sugerirá as medidas cabíveis previstas na Lei Geral de Proteção de Dados para promover com os demais órgãos competentes a responsabilização e a punição dos envolvidos. Doutora Juliana, essa manifestação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, ocorreu ontem, e esse mega vazamento foi no dia 11 de janeiro, ou seja, há um atraso em relação a isso. Estamos falando de 223 milhões de CPFs e outras informações dos contribuintes brasileiros. Toda a população, na verdade. Nós temos 210, 220 milhões de pessoas. Dá para responsabilizar? A gente vai conseguir chegar ao ponto de responsabilizar o responsável por tudo isso? Vamos lá. Eu só queria aproveitar, Mauro, fazer só uma contribuição no tema anterior, que eu acho que, só para trazer uma contribuição, acho que ninguém mencionou uma preocupação que eu acho que a política pública não mencionou, essa questão da vacina privada ou não, que aí, corroborando um pouco o que o doutor Mário mencionou, os serviços essenciais, muitas pessoas estão indo trabalhar todos os dias com transporte público, atendendo as pessoas, inclusive tendo contatos provavelmente com doentes do Covid-19, e essas pessoas não foram contempladas muitas vezes aí nessa fila da vacina. E aí, muitas vezes, eu poderia ter uma alternativa, né, pegando o que a doutora Paula falou do passado HN1, a rede privada comprar, talvez para esses trabalhadores que comumente são de uma classe menor, não têm acesso a isso, não estão na fila da vacina por alguma questão e que, de alguma forma, estão com uma exposição aí de saúde bem no dia a dia, aí num supermercado, numa drogaria e tendo contato com os doentes continuamente. Então, essas pessoas estão sendo muitas vezes contaminadas no próprio transporte público, porque elas utilizam transporte público. Então, aí, contrabalancear essa questão de só depender do governo hoje, eu tenho aí um apontamento de uma política pública que não tem olhado aí para os serviços essenciais, só para fazer uma contribuição aí para essa questão, que essas pessoas realmente precisam e muitas vezes não são contempladas. Doutora Juliana, desculpa interrompê-la. Antes do próximo tema, que a gente está com algum problema com a sua conexão, a gente tem o seu áudio e a gente não tem a sua imagem para o pessoal que acompanha pela internet. Vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para a doutora Gabriela iniciar esse assunto, enquanto a gente ajusta a sua conexão, e aí a gente volta, tudo bem? Porque senão fica ruim para o nosso público da internet, para a nossa audiência da internet. Vamos lá, doutora Gabriela, enquanto isso a gente verifica aqui a doutora Juliana. Vamos lá, você estava falando da questão do lapso de tempo, né, entre o ocorrido e a atuação da ANPD. A ANPD, ela comunicou que ela está investigando o caso para entender a origem do vazamento. A priori entendem que veio de uma que eles chamam de data broker, né, que são essas empresas de birô de crédito, no caso a Serasa, a forma como esse vazamento aconteceu e as medidas que estão sendo
adotadas para conter e mitigar esses fatos, e quais são as possíveis consequências para isso. Acho que antes da gente abordar, é importante a gente entender o seguinte: a ANPD ainda não pode multar, ela só vai passar a ser operacional, né, funcional, a partir de outubro. Então, o que ela vai fazer com essa investigação, o resultado dessa investigação dela, é provocar os órgãos competentes para que eles, né, identifiquem esses fatores. Alguns organismos também já se manifestaram com relação a esse fato, dentre eles, né, a questão do consumidor, porque a proteção do dado do consumidor já era uma disposição que a gente tinha no Código de Defesa do Consumidor, então aí não é uma inovação que a gente tem pela Lei Geral de Proteção de Dados. Mas a Lei de Proteção de Dados, ela traz ali, né, uma questão que ela tem uma possibilidade de uma liberdade, né, do tratamento de dados para fins de crédito. Então, essa já existia uma previsão que respaldava a atuação desses data brokers, né? Esse é um fato que vem sendo bastante questionado e que ele, inclusive, é objeto de um projeto de lei que tem como objetivo fixar regras mais claras, né, para a proteção dessas informações de crédito. Ainda com relação a essa questão do Serasa, esse fato para a gente não é novo, né? Assim, a mesma empresa ela foi investigada o ano passado por colocar à venda um mailing com dados de 150 milhões de brasileiros. Então, essa comercialização, o uso desses dados já é algo que nos chama a atenção e gera um grande risco, porque a gente sabe como que isso vem sendo usado, principalmente nas negociações aí, via Deep Web, com pagamentos por bitcoins. Então, a gente acaba tendo informações do perfil do consumidor que vão para além daquelas que são as tradicionais, que os bancos tantos pleitearam aí na briga, entre aspas, com relação à promulgação da LGPD, né, que era o receio de você não conseguir mapear o perfil de crédito do devedor. De um ponto de vista geral, eu acho que a gente tem aí uma lei que é bem recente, que está gerando bastante desafios, mas que é preciso a gente acelerar um pouco a corrida para implementar, né, aprimorar os cuidados que nós temos e revisar algumas práticas, inclusive essas que já eram previstas em lei e que tiveram um ganho maior, por exemplo, com o cadastro positivo, né? O volume de informações que a gente passou a compartilhar, ele se tornou maior com o cadastro positivo. Doutora Juliana, já com a conexão restabelecida, me ouve bem? Me vê, doutora Juliana? Me vejo. Então, vamos lá. Nós, aqui com a recente Lei Geral de Proteção de Dados, tudo isso é muito novo. Estaria havendo um enfrentamento ao sistema, tentar mostrar que há vulnerabilidade, é possível promover vazamentos, é possível enfrentar, enfim, esse arcabouço legal que existe em relação à proteção de dados dos brasileiros? Vamos dizer assim que agora eu entendo que há um movimento, inclusive, aí, e hoje o grande valor que se tem hoje é para os dados. Hoje dados é poder, hoje dados tem um valor financeiro muito relevante hoje em contexto global. A gente vê, sim, um movimento, inclusive, de hackers aí tentando invadir algumas organizações, inclusive aí para pedir recompensa nesse sentido, e pode ser que esses profissionais estejam, infelizmente, aí de uma forma muito ruim, utilizando isso para fazer coisas dessa forma. Acho que as organizações não, mas talvez elas não estejam tão preparadas, né, para situações como essa, e eu vejo, por exemplo, a área da saúde mais ainda vulnerável. Nós tivemos aí no passado recente um vazamento extremamente relevante aí, logo que a legislação saiu, né, com relação à vigência aí do contexto, né, mais forte da proteção de dados, e o quanto aí foram dados expostos de saúde. E aí, quando eu falo saúde, são dados sensíveis também. Então, isso preocupa. Eu acho que eu tenho aí um movimento grande de, provavelmente, se ter aí hackers, não, pessoas se utilizando da internet para invadir essas organizações e conseguir aí, de alguma forma, ou vazar esses dados.
Mas aí eu tenho uma preocupação de outro lado das organizações se prepararem para isso, porque isso não vai ser o primeiro nem segundo, eu entendo que vai ser algo recorrente, e o caso aí do vazamento dos 223 milhões, aí foi algo extremamente sério, tem CPF, renda, endereço, até foto nesse vazamento. Então, é algo extremamente, assim, preocupante nos dias de hoje. A Europa mais avançada já tem avançado, inclusive, na aplicação de multa, né, por vazamento, a não preparação das empresas, e aí isso é um movimento que vai acontecer no Brasil para que seja efetivo, porque, diante do contexto da própria Lei Geral de Proteção de Dados, ainda tem muitas organizações que nem começaram a implementação do seu programa, e dentro de uma lei que já está promulgada e já está vigente. Então, aí, nesse contexto, eu tenho essa perspectiva, Mauro. Então, se não se proteger, o aumento disso vai acontecer mesmo. Agora, uma vez na internet, um dado vazado, sempre na internet, porque as autoridades podem tentar retirar, em algum momento conseguem retirar, mas quem copiou, copiou, e aí vai ficar, esse repasse vai haver sempre para outras pessoas. O que pode fazer um brasileiro, uma pessoa qualquer, um cidadão comum, que essa pessoa se sentir lesada pelo uso dos seus dados a partir dessa situação, de forma vazada? Não, perfeito. Eu tenho alguns movimentos que eu já mencionei que vão acontecer agora. Se nós tínhamos alguns setores judicializados, provavelmente proteção de dados será um, porque ele tem a área alternativa de entrar, em contato com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, provavelmente vai ser um órgão que está se estruturando ainda mais, mas que vai começar a receber aí denúncia como um regulador do setor. Eu tenho o próprio PROCON, que tem sido aí uma porta de entrada também para reclamação referente a esse vazamento, e eu vou ter uma judicialização, inclusive, com a possibilidade das pessoas solicitarem dano moral, pela ausência disso. Então, as organizações têm que se preparar, porque eu tenho 3 vertentes aqui. Tem uma vertente regulatória, que eu posso sofrer uma multa diante desse contexto, com a indicação por parte dos cidadãos, com a denúncia. Eu tenho aí do próprio órgão também do PROCON, que vai se envolver de alguma forma e vai tentar resolver também, e vai ter a judicialização, as pessoas propondo ações judiciais aí, por ter ali, solicitando, inclusive, a possibilidade de dano moral por esse vazamento, que ela não deu causa, mas que os dados delas estavam seguros, com uma organização que tinha que se ter preparado para isso, e acabou não acontecendo. Esse movimento provavelmente vai começar a acontecer no Brasil, então quem não se preparar vai ter um impacto financeiro extremamente relevante. Faltando 22 minutos para uma edição do programa Gente que Fala, gente do MPD que Fala, parceria nossa sempre às quintas-feiras com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Eu vou pedir para o nosso Fabiano Souza rodar o nosso próximo intervalo. Na sequência, a gente vai falar sobre o que pode acontecer com quem furou a fila da vacina contra a Covid-19 lá no Amazonas. Até já. Está precisando de certificado digital? A SP Certificados é especializada para atender micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149. Localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco, telefone 11 3854 1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br. Faltando 22 minutos para uma, Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Universal AM 810 de Santos e também nas redes sociais, edição do Gente do MPD que Fala, uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Essa parceria por aqui sempre às quintas-feiras. E agora, mais um tema para análise e debate dos nossos especialistas de hoje. Quem furou a fila da vacinação contra a Covid no Amazonas não terá direito à segunda dose. A decisão foi tomada no sábado pela juíza Jaísa Maria Pinto Frache. De acordo com a decisão dela, as segundas doses só serão disponibilizadas para os grupos especificados na fase de vacinação e quem furou a fila na primeira dose pode ser preso em flagrante caso faça o mesmo na segunda. Entre as pessoas que receberam a vacina indevidamente estão 4 estudantes da área da saúde, 2 advogados, um casal proprietário de uma empresa de alimentos e a própria secretária de saúde de Manaus e também o seu subsecretário. Doutora Paula, essa medida parece não ter muito sentido, porque se a pessoa tomou a primeira e não vai tomar a segunda no momento que ela tiver que tomar, vai ter que esperar, aquela primeira vai perder a eficácia e lá na frente ela vai precisar de uma nova. Então,
Parece desperdício isso, não? Talvez perder a eficácia a gente não sabe, porque a nossa vacina é nova, a gente está propondo 2 doses, e quanto maior a pontualidade no esquema vacinal, melhor chance da gente ter a segurança da eficácia proposta nos estudos realizados. É uma questão que eu passo aí para a Gabriela e para a Juliana me amparar, que ela passa da furação de fila. É uma ação imoral mesmo, amoral, eu diria, né? Porque essas pessoas não só tomam a vacina sem estarem elegíveis para tomar, como vão à mídia e vão divulgar isso mediaticamente. Então, assim, é uma desconsideração, né, a todo o planejamento que não está muito bem feito, mas ele tem regras claras, né? Eu gostaria muito que isso que aconteceu fosse pontual, mas a gente sabe que esses são os dados que nós temos acesso. Mas isso aconteceu em muito maior amplitude. Então, assim, não aplicar a segunda dose é uma punição, ok, mas a dose já foi perdida, né? E será que dar a segunda dose é premiar o fura-fila? Ou é desperdiçar o uso indevido, né? Então, eu tenho para mim que, do ponto de vista de proteção, que o que a gente precisa é de quanto maior a cobertura vacinal, melhor, né? Já que houve a falha, né, repará-la com não vacinar a segunda dose, eu acho que a gente começa a perder aí na proposta de ter uma cobertura vacinal com o maior número de pessoas vacinadas no mundo, para a gente diminuir a circulação do vírus e, posteriormente, a transmissibilidade, né? Então, se são pessoas tão sem ética e sem princípios, né, eles não vão parar por aí, né? E prender, colocar na cadeia, com os nossos presídios todos lotados, né? Será que esse é o caminho? Não sei. Eu acho que o que a gente está faltando é uma comunicação boa do Ministério da Saúde, uma comunicação eficaz, né? Porque a gente não tem assessoria de imprensa, gente. Nós estamos soltos. As coisas estão acontecendo pelo WhatsApp, né? A gente precisa de organizar a informação. Doutora Gabriela, como se diz lá no Boteco da Esquina, dá nada não, né? Não vai dar nada. Agradeço pela referência à minha cidade natal, né? A Minas, meu estado natal, na verdade, Minas. A opinião da doutora Paula é bem controversa essa decisão, né, de não fazer a segunda vacinação, quando a gente está falando aí de uma questão de saúde pública. Quanto mais pessoas imunizadas, né, mais efetivo é o combate ao vírus. Eu vou fazer um contraponto que é muito importante a gente entender, que é o seguinte: as pessoas que utilizaram desses artifícios, né, antiéticos e imorais para fugir da regra, né, daqueles que têm prioridade na vacinação, elas podem, sim, ser responsabilizadas por diversos crimes. E o Ministério Público de Pernambuco, ele foi aí bem, no meu entendimento, bem prudente, ao lançar um comunicado para unificar, né, o entendimento com relação a quais seriam as práticas indevidas daqueles que furaram a fila. E aí, nesse comunicado, ele elenca 14 tipos de crimes que podem acontecer. Então, só a título de exemplo, a gente pode colocar abuso de autoridade, concussão, condescendência criminosa, corrupção passiva privilegiada, prevaricação, corrupção ativa, peculato, crime de responsabilidade, no caso, quando é do prefeito, né? Dano qualificado, furto, roubo ou receptação, porque a gente provavelmente vai observar aí algumas situações bem complicadas com relação a furto dessas vacinas, falsificação, corrupção, adulteração e outros crimes, né, destinados a fins terapêuticos ou medicinais, infração de medida sanitária preventiva e crime contra a fé pública. Então, quando a gente pensa aí que a gente tem 14 tipos penais, né, que você pode enquadrar esses sujeitos e responsabilizá-los por esse ato imoral, isso reforça para mim que a decisão que foi tomada de que esses infratores não receberão a segunda dose não me parece a mais ponderada, considerando que agora a imunização deles, ela tem um benefício que não é só do indivíduo, mas é da sociedade de um modo geral.
né? Sem contar que a gente teria a perda da primeira vacina, como bem pontuou a doutora Paula. Doutora Juliana, onde é que a gente poderia colocar a seguinte situação, para não caracterizar um fura-fila? Por exemplo, uma autoridade que vai para a linha de frente para tomar a vacina, no sentido de ali exercer um papel de liderança e fazer com que a população se espelhe naquele ato dele, para demonstrar que a vacina está aí, que a vacina chegou, que a vacina é segura, todo mundo tem que tomar. Se uma autoridade faz isso, ele está furando fila, mas o objetivo dele não é esse, é estar ali num papel de liderança, um governador, um prefeito, um presidente, enfim. Como é que a gente pode fazer com que funcione desta forma e que não pareça furar fila? O maior exemplo disso, eu vou pegar um exemplo externo, que eu acho que não precisa, talvez, dessa forma, de eu me utilizar do meu cargo, Rainha Elizabeth. Ela não quis se utilizar do cargo dela e ela andou perante a fila e ela poderia ter sido exemplo, né? A Rainha Elizabeth, pelo NHS, quando começou, ela falou, não quero ser a prioridade. Eu acho que a gente não precisa ser, eu acho que o exemplo de falar que eu quero seguir a fila, que eu quero ser conforme os demais, é o maior exemplo para dizer para as pessoas que realmente eu acredito naquela vacina, né? Não me utilizar do meu cargo para isso. Eu acho que essa é uma questão muito importante e a comunicação dada dessa forma já vai ser assertiva. Eu colocar um cidadão para colocar ali, uma pessoa ali que realmente precisa, é o que vai ser mais assertivo, não utilizar o cargo, eu não preciso usar a liderança nesse momento. Eu acho que o maior exemplo do que foi feito, né, nesse contexto foi o exemplo da Rainha Elizabeth, que ela teve essa postura, eu não quero me utilizar e não vou utilizar ser a primeira, eu quero esperar. Eu acho que esse exemplo que nós podemos ter aí com relação a isso. E aí eu queria até pontuar uma questão importante, né, dos posicionamentos por a fila, que é uma informação que o Ministério Público, de forma nacional, em diversos estados, abriu uma ouvidoria para denúncia referente às pessoas que estão aí furando fila, seja autoridade, seja quem for. Tá? Então, eu tenho um movimento nacional aí do próprio Ministério Público para essas questões, inclusive para denunciar, para, de alguma forma, ter aí uma efetividade de se evitar esse tipo de conduta. Agora, com relação à liderança, deixo o exemplo ali da Inglaterra com a Rainha Elizabeth. Faltando 12 minutos para uma, procurador Mário Sérgio, eu vou aqui passar para o próximo tema, porque temos perguntas também da nossa audiência. Eu queria a sua avaliação sobre o seguinte. Olha, ontem, dia 27, foi celebrado o Dia Internacional em memória das vítimas do Holocausto, e a data foi escolhida por marcar a libertação dos prisioneiros de Auschwitz, que foi o maior campo de extermínio nazista. Para o embaixador de Israel aqui no Brasil, é preciso falar da importância da data, principalmente quando no presente ainda vivenciamos episódios de antissemitismo, de racismo e outras formas de intolerância por todo o mundo. E também, de acordo com o embaixador de Israel aqui no Brasil, negar o Holocausto é violentar, mais uma vez, os sobreviventes. Bom, são 76 anos desde a libertação dos prisioneiros de Auschwitz, lá na Polônia, pelas tropas soviéticas. E, é claro, o número de judeus sobreviventes diminui cada vez mais, as pessoas estão envelhecendo, estão morrendo, então é preciso o tempo todo contar essa história para que nada disso ocorra novamente, especialmente aos jovens. Tem gente que não gosta que a história seja repetida, mas é justamente o contrário que temos que fazer, certo? É uma data importantíssima, talvez até a imprensa brasileira não tenha dado o destaque necessário ao tema, em razão do problema de pandemia, né? Mas, sem dúvida alguma, nas escolas, nos museus, na cultura, é um movimento que tem que ser lembrado, repudiado, e entendido como algo que transcendeu, inclusive, esse ódio ao povo judeu, porque, historicamente, se sabe que também ciganos, homossexuais, pessoas com deficiência mental e todos que se opunham ao movimento nazista eram sumariamente desprezados e, muitas vezes, até frequentemente assassinados, né? Eu lembro quando eu estudava no mestrado, para fazer um trabalho sobre
identificação criminal, historicamente você tem assim tratamentos desumanos a essas pessoas que estavam recolhidas coercitivamente a campos de concentração, inclusive com tatuagem de números. Eles não tinham o direito de ter o chamamento por nome, né? Que é algo humanisticamente necessário. Eles eram tatuados com números, ou seja, né? Não dá para esquecer, Mauro, né? Não dá para passar uma borracha ou achar que isso é um assunto da história, e não é da história medieval, não, é de uma história muito recente, que se não houver um constante e necessário renovar de ideias, pode em alguns instantes aí se sentirem à vontade para repetir esses tristes episódios da humanidade. Pessoal, faltando 9 minutos para 1, temos aqui perguntas da nossa audiência. Eu vou pedir brevidade a todos para que a gente consiga responder para todos os nossos ouvintes e espectadores. Doutora Paula, eu começo com você. Pelo Instagram aqui, nossa audiência da Vera Lima. Obrigado, Vera, aqui pela pergunta para a doutora Paula. Ela quer saber a sua opinião sobre o kit Covid distribuído pelo Ministério da Saúde. Bem brevemente. Bom, o kit Covid para diagnóstico ou o kit Covid para tratamento? Porque nós temos aí 2 grandes temas complexos, né? Ela fala em kit Covid, mas não estabelece se para diagnóstico ou se para tratamento. Falarei brevemente dos 2, né? Nós estamos com um problema seríssimo de pouquíssima testagem no nosso país. Nossos dados epidemiológicos estão muito ruins e nós temos aí uma testagem enviesada, porque nós estamos testando os sintomáticos e alguns viajantes. Então, a gente não tem a real situação do nosso país e temos aí kits de testes de diagnósticos sendo perdidos, né? Mais de 7 milhões, porque a compra dos kits foi inadequada. Comprou-se o kit para detecção do material genético, mas não a preparação do material genético. Então, esses kits serão jogados no lixo. É uma lástima, né? E com relação aos protocolos terapêuticos... Desculpa. Sim, ela exemplificou o que ela está perguntando. Se for o kit para tratamento, os protocolos terapêuticos, né? É absurdo. O governo ou o Ministério da Saúde tem que se amparar em sociedades médicas, científicas e estudiosos da área com experiência para propor o kit Covid, né, do tratamento, né? A minha opinião é de que isso é uma aberração. Não tivemos tempo para analisar nenhum sucesso, né, do tratamento. Com a gente também a Veridiana Costa, nossa audiência no Facebook. Procurador Mário Sérgio, ela pergunta qual foi o efeito da pandemia no consumo de álcool e drogas, se há dados que indiquem aumento ou redução. Bem brevemente também, procurador. Veridiana, temos aí indicações que algumas cidades e até estados, em determinados momentos, têm notado tão sério a questão do consumo de álcool, especialmente o álcool, pela população, que tem vedado ou restringido horários. Isso é importante a gente dizer, porque as aglomerações que podem decorrer da situação social de consumo de álcool pode ser um fator de aumento da transmissão do vírus. A questão da drogadição é triste falar, mas o isolamento social, a falta de acesso ao tratamento, a cuidado, certamente deve gerar um aumento de casos e agravamento de outros. Então, é preciso que a saúde esteja muito atenta para cuidar desses casos agora e daqui a pouco. Doutora Gabriela, o seu Jaime do Jardim Bonfilholi, nossa audiência aqui de todos os dias, pergunta o seguinte: se o Brasil é uma democracia, por que ainda está vigente a Lei de Segurança Nacional, que é considerada um entulho autoritário? Pergunta o seu Jaime. Bem, obrigada pela pergunta. Ela é uma pergunta desafiadora, né? Por que nós temos vigentes algumas leis? Nós temos aí um arcabouço legal, além de muito amplo, em alguns aspectos bem arcaicos. Acredito eu que
a revisão disso tudo, a atualização, ela está até um pouco relacionada a um dos primeiros temas do debate, que diz respeito às mudanças, né, que provavelmente elas serão mais difíceis de serem feitas em função desse gap que a gente tem agora gerado em função da pandemia. Qualquer mudança legislativa, ela exige apoio popular também, né, e ela vai exigir também com que a gente saiba eleger os nossos representantes. Então, entendo eu como cidadã que a eventual aí, a existência de uma lei que ela se mostra arcaica e não adequada à atual realidade, ela exige com que nós, cidadãos, a gente provoque, né, os nossos representantes para que seja feita a mudança. Então, acho que a gente tem o nosso papel aí também, não só aqueles que estão ali à frente dessa responsabilidade. E bem rapidinho, doutora Juliana, com a gente no nosso canal no YouTube, a Débora Ortiz pergunta o que há de verdade nas histórias de que somos espionados pelas câmeras de notebooks, smart TVs, mesmo desligadas. Bem rapidinho, por favor. Não, pontualmente. Não, há uma preocupação de invasão, né, que isso é fato que pode acontecer, né, dessa questão de espionagem, pode ocorrer uma invasão, tem que cuidar com relação a isso, não é algo que não possa acontecer, tem que ter as cautelas, mas aí é outra questão, né, de você ser pontualmente vigiado, não haveria o porquê, né, todos serem vigiados ali, né, especificamente alguém pode adentrar no seu computador obtendo essa intenção, especificamente, mas que a gente é monitorado 24 horas, acredito que não, tirar essa mística, né, das pessoas aí, que a gente possa ser 24 horas monitorado em todo o tempo, mas pontualmente, se houver uma invasão do seu computador, alguém sim consegue vigiar o que você está fazendo, ou se a câmera estiver aberta, e essas cautelas sempre são importantes, aí, de deixar a câmera fechada, algo nesse sentido. Mas com os smartphones, sim, né? Muitas vezes a gente está falando coisas perto do smartphone, você quer comprar um determinado produto, daqui a pouco está chegando. Sim. Esses monitoramentos de fala, esses monitoramentos do que você coloca no Google ou em outra plataforma, mesmo no e-mail, você começa a receber as notícias relacionadas a tudo que você está procurando, ou mesmo que você fala, porque aí o sistema tem essa identificação, né, de que você está buscando aquilo, que você mencionou aquilo. Aí sim, há uma configuração de um Data Analytics, né, que vai fazer isso com uma tecnologia, mas não no sentido que ela falou assim, nossa, vigiado a todo tempo, né? E acho que esse é um pouco de diferencial. A Gabriela queria contribuir também, Gabriela? É importante a gente ressaltar, né, que essa vigia não autorizada, ela significa quebra de lei, né? Então, a gente tem aí uma internet, Lei Carolina Dickmann, e tantas outras que protegem a privacidade do indivíduo. Perfeito, a gente tem aí o direito à privacidade previsto na Constituição, né, então não se pode, né, tem essas data analytics aí que faz isso, Mauro, pontualmente. Muito bem, doutora Juliana está com a palavra, 5 segundos para a sua despedida, eu passo para os demais, por favor. Tá bom. Meus agradecimentos aí pela oportunidade, acredito que tenha sido excelente as discussões do dia de hoje, excelente programa, Mauro, e dou os parabéns aí a todos aí que estiveram comigo hoje aqui nessa bancada. Doutora Gabriela, sua despedida, 5 segundos. Mauro, como sempre, a condução foi com excelência. Obrigada pela oportunidade, mais uma vez, pelo convite. Obrigada a toda a equipe, aos debatedores. Foi um prazer, uma honra a dividir aí esse debate com vocês. Obrigada. Muito obrigado. Doutora Paula, rapidinho, nosso tempo bem em cima, por favor. Obrigado pela participação e que a gente tenha aí um ano positivo e que a vacina chegue com mais doses, com mais oportunidade da gente avançar e controlar a pandemia. Muito obrigado pela participação e aos colegas de banca aqui, Gabriela, Juliana e Mário. E Mauro, obrigado pela moderação. Muito obrigado. Procurador Mário Sérgio. Mauro e a equipe da Rádio Trianon, as colegas dessa bancada, meu muito obrigado. O MPD se sente muito honrado em estar participando com vocês nesse momento aqui, nesse programa. Obrigado. Muito obrigado pela presença de todos, em nome da equipe do programa Gente que Fala. Termina aqui essa edição de quinta-feira, gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Eu não tenho tempo aqui para a leitura da nossa ficha técnica, por causa do tempo já estourado. Apenas um agradecimento a você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência. Até amanhã. Tchau, tchau.